Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, com seu poder e sua graça, indispensáveis para a nossa caminhada, nosso sucesso e principalmente a nossa paz. No domingo passado, no nosso último encontro, nós estivemos meditando a respeito de como Deus faz justiça aos seus escolhidos. E o fizemos a partir da leitura do salmista, nos convidando a entregar nossas vidas, nossos caminhos ao Senhor, confiando e esperando nele. Nós vamos retomar hoje o tema da justiça, por nos parecer muito caro e por ser uma espécie de norte, onde todos os nossos corações, os nossos anseios convergem. Muito tempo atrás, os filósofos na antiga Grécia, sobretudo os filósofos chamados sofistas, cunharam uma frase que até hoje é muito discutida nas faculdades de direito. Eles diziam: o direito, ou mais especificamente a justiça, é aquilo que favorece o mais forte. Ao fazer uso dessa expressão, a justiça é tudo aquilo que favorece o mais forte, os sofistas acabaram por desvelar a noção de justiça que todos nós temos, sobretudo aquela justiça confundida com aquilo que as pessoas costumam dizer a justiça dos homens, ou a justiça do ser humano, ou como um pesquisador, muito famoso no século passado, John Rawls, costumava dizer a justiça das instituições. E nós sabemos, também nós cristãos, também do mesmo modo como os filósofos, que justiça é uma só, é aquela que Deus concede aos seus filhos e filhas, enquanto caminham, esperam e se preservam, afastando-se, separando-se de qualquer injustiça, de qualquer conduta inadequada, de qualquer ação que possa manchar diante de Deus e dos homens a nossa reputação, a nossa condição. Justiça é aquilo que Deus faz aos seus filhos e filhas. E nessa justiça, diferentemente da justiça das instituições, diferentemente da justiça dos homens, nós podemos confiar. Porque Deus é o único capaz de não apenas nos abençoar conforme os nossos esforços, conforme a justiça, ou, se você preferir, a pureza das nossas mãos, mas Deus é ainda mais poderoso para fazer muito mais, porque nós bem sabemos que todas as bênçãos que obtivemos, a partir do momento em que aceitamos e abrimos o nosso coração para Cristo, nós bem sabemos que não foi por merecimento, não foi pela nossa justiça, não foi pela nossa condição, pela nossa santidade. Ao contrário, fomos alcançados em Deus por meio de Cristo Jesus, por causa do grande amor e da imensa misericórdia do nosso Deus. É por isso, queridos irmãos e irmãs, de que nós seguimos sempre confiando em Deus. É por isso que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, mas, acima de tudo, cremos de que Ele é poderoso para fazer a nossa justiça brilhar diante dos homens. Vamos ler um pequeno trecho, do livro de Provérbios, que nos dá uma dimensão para fortalecer ainda mais a nossa convicção, a nossa esperança. Diz o autor de Provérbios, no versículo 18 do capítulo 4. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Maravilhoso, meus irmãos? Repare comigo que o autor de Provérbios utiliza essa metáfora da luz da manhã, desde o nascer do dia, ali, justamente, eu gosto de pensar nessa metáfora de duas formas. A primeira é que há uma gradação, há um processo, se você me permite pensar dessa maneira. Deus vai
trabalhando a vida do seu povo, Deus vai consertando as coisas, Deus vai operando em nossas vidas, para que o nosso caminho, a nossa jornada, e nós estivemos compartilhando isso na nossa última reflexão, quando falamos de jornada, quando falamos o caminho de Deus é perfeito, né? Então, poderíamos pensar, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O autor de Provérbios está pensando numa gradação, está pensando justamente, né, nesse mover de Deus que vai pouco a pouco endireitando, nos abençoando, corrigindo, fazendo com que a nossa justiça se prevaleça, às vezes dependendo de um determinado tempo. Daí a ideia de processo. A luz da aurora, né, começa ali nas primeiras horas do dia, um pouquinho antes, no verão, das 6 horas, ali um pouquinho mais no inverno, né, vai começando 6, e aí você pode olhar para os céus, é um misto, né, de escuro, muitas das vezes é uma luz alaranjada, bem lá no início, na linha do horizonte, vai chegando às 7 horas, vai aumentando 8, e isso vai fazendo com que o céu vai ganhando a tonalidade, né, do azul, a abóbada celeste, até chegar o meio-dia, quando o salmista está falando de dia perfeito. Queridos irmãos, esse também é o caminho de Deus nas nossas vidas. Esse também é o caminho de Deus nos acrescentando, né? Pode parecer demorado, né? Pode parecer, né, em algum momento, de que em determinadas circunstâncias nas nossas vidas, a gente está colhendo mais dificuldades, mais injustiças. Pode parecer que, de alguma maneira, estejamos sendo privados dessa justiça, mas ela está acontecendo. Acredite, seja pelas dificuldades, seja pelos processos demorados, dolorosos que você vai passando, mas a ideia do salmista aí, né, que a justiça de Deus, né, que o caminho dos justos, a vereda dos justos é como a luz da aurora, né? Em princípio uma luz fraquinha, mas que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A outra ideia que nós temos desse texto é essa ideia mesmo, né, de processo. A gente precisa compreender o agir de Deus. A gente precisa deixar a aurora de Deus se manifestar nas nossas vidas. A gente precisa compreender o agir de Deus, mas tenha certeza, queridos irmãos e irmãs, que não apenas uma, mas diversas vezes Deus vai fazer raiar, né? Brilhar. Deus vai fazer a sua justiça se manifestar poderosamente. Vamos ouvir o cântico e depois vamos continuar nossa reflexão, mas, sobretudo, no momento da nossa intercessão. Vamos ouvir esse cântico. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, eu quero te convidar antes da nossa oração, quando você estiver pela manhã, saindo para o trabalho, acordando para a sua jornada, tenha certeza que assim como começa, de pouco a pouco, a brilhar a luz do dia, de pouco a pouco, Deus vai fazer brilhar a sua justiça na sua vida. Creia neste processo poderoso, provavelmente aos nossos olhos lento, mas poderoso de Deus nas nossas vidas. Deus querido santo, Pai bondoso, nós nos colocamos diante da tua grandeza, do teu altar, do teu poder. O teu reino é de justiça, bondade, fidelidade, justiça e misericórdia. E nós queremos esse reino nas nossas vidas, nós queremos essa justiça se manifestando poderosamente em todos os aspectos da nossa existência, na nossa vida, na vida de teus filhos e filhas, na vida daqueles que se guardam, daqueles que se preservam e que se afastam de todo mal, confiando plenamente no teu poder. Manifesta essa justiça, ó Pai, em tempo, no teu grande poder, para a glória do teu santo nome, para que as nações vejam que faz diferença seguir e servir ao Senhor. Por isso, oramos em nome do teu Filho Jesus. Querido irmão, querida irmã, que Deus possa te abençoar, te sustentar e te fortalecer. Uma grande e abençoada semana em nome de Jesus.